Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre a 28ª edição do Festival de Documentários É Tudo Verdade, que acontece entre os dias 13 e 23 de abril desse ano de 2023, em São Paulo e no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Infelizmente eu só posto esse vídeo após o festival ter começado, porque alguns dos filmes que eu vou falar sobre aqui ainda estavam sob embargo, eles ainda vão passar na mostra e tem um período, né, de 48 horas no mínimo em que eu posso falar sobre, né, quebrar o embargo para falar sobre o filme. Então, a programação completa do festival, que é gratuito, tá, nas duas cidades, tá aqui na descrição do vídeo, então cliquem aí, vão atrás desses filmes e vou falar sobre alguns dos filmes que eu tive a oportunidade de assistir no festival até o momento e fazer minhas críticas e recomendações a respeito. Então, o primeiro filme que eu vi, que inclusive é um filme que foi um dos filmes de abertura do festival, é 1968, Um Ano na Vida, dirigido pelo Eduardo Escorel. O filme é baseado no diário, Lost, chamado Diário, da irmã dele, da Silva Escorel. E fala sobre aquele ano de 1968, um ano, assim, toda vez que eu vejo alguma obra de ficção falando sobre o ano de 68, recentemente eu estava revendo Mad Men, inclusive, a temporada que se passa no ano de 68, assim, quanta coisa aconteceu naquele ano. Por isso é um ano tão marcante, por isso tantas obras de ficção e de documentais abordam esse ano, porque muita coisa aconteceu naquele ano. Então, o documentário é todo feito através de edição de imagens de arquivo. As imagens de arquivo são sensacionais, a pesquisa, o acervo é incrível, porque conta com acervos, né, diversos, que estão lá todos listados nos créditos, mas também acervo pessoal da família Escorel. E eles têm umas imagens que são muito legais, assim, eles tiveram momentos e registraram coisas, e é bacana quando a gente tem imagens assim. Às vezes eu até penso assim, né? Eu cresci numa casa em que meu pai tinha uma gravadora, né? A VHS, né? No caso desse documentário era película mesmo. E registrou muitas coisas. Então é muito legal pessoas, né? Famílias, enfim, que têm a possibilidade de gravar muitas coisas, porque quando a gente vai atrás desse material, tem um valor inestimável, né? Então, assim, em termos de arquivo, é muito legal. A estrutura do filme o filme é narrado pela Silvia, né, a autora do diário no qual é baseado o filme, e vai contando, vai seguindo quase que à risca o diário dela. Tem um salto ou outro no tempo e depois volta, mas na maior parte do tempo, de maneira cronológica, ela vai passando pelo ano de 68, contando a história pessoal dela, que vai se costurando com a história do ano de 68. Por conta de tudo que aconteceu nesse ano, né, que, como eu falei, é um ano incrível, de tanta coisa que aconteceu no mundo, o documentário eu acho que se torna interessante por conta disso. E também por conta de alguns relatos pessoais e principalmente os registros, né, visuais trazidos pelo filme. Porque a história dela em si, ela é muito nichada, ela é muito específica. Sem dúvida nenhuma, a família, né, tanto do diretor, da irmã dele, tinha uma condição bacana na época, né, isso fica claro pelo filme. A própria Silvia diz isso em alguns momentos, né, que ela tinha uma posição privilegiada, que certas coisas que estavam acontecendo que afetavam pessoas não chegavam para ela. Então ela estava sempre ali à margem de várias coisas, e em algum outro momento mais específico ela estava ali no olho do furacão mesmo, né? Em momentos grandes daquele ano aqui no Brasil, algumas grandes manifestações, a Marcha dos 100 mil, por exemplo, que ela estava lá. Mas fica uma sensação um pouco de... Ok, a história dela especificamente talvez não seja tão incrível, mas por conta de ser costurada com esse ano, que tanta coisa aconteceu, acaba se tornando um registro bacana, válido, e acho que vale, assim, um bom registro histórico e um bom recorte de tantas coisas que aconteceram naquele ano. O outro filme, o segundo filme que eu assisti, foi O Nada Sobre Meu Pai, também brasileiro, dirigido pela Suzana Lira. E esse filme é um filme muito pessoal. É a busca dela, da própria Suzana, diretora, pelo pai que ela jamais conheceu. O pai dela, a mãe dela é viva, tá? E segundo histórias da mãe dela, relatos, histórias não, né? Relatos, enfim, da mãe dela, o pai era equatoriano. E era de esquerda
E é o pouco só que se sabe sobre ele, né? Pelo menos no documentário não se passa tantas informações, é falado meio isso. As informações que ela tem vindas da mãe são meio que essas. O nome, que não era um nome verdadeiro, logo de cara não parecia ser um nome verdadeiro com o qual ele se apresentava, e o apelido dele era Quito. E daí a lógica, a conclusão de que ele era, porque também não tem nenhuma evidência, assim, não tem fotos desse cara, né? Então tá tudo na memória da mãe dela, mas isso vai ser importante, tá? Vou retomar aqui, porque a mãe dela tá viva. Então, baseado nesses relatos da mãe sobre quem seria esse pai, ela ficou grávida na época, mãe dela, e conversou sobre isso com esse suposto pai, sobre o fato de estar grávida. Ele achava que o certo seria fazer um aborto, mas ele viajou, saiu do Brasil e ela jamais fez o aborto. Enfim, a Suzana tá aí, cineasta, e agora fazendo esse filme. Eu encontrei diversos problemas com esse filme, assim, pela construção da narrativa, várias coisas que me incomodaram. Primeiro que o fato da mãe dela estar viva, isso jamais vira à tona durante o filme. Então, por exemplo, no filme, ela faz um auê lá no Equador, eu achei isso muito curioso, porque ela foi notícia de jornal, ela apareceu em programas de TV, saiu em capa de jornal. Ela, assim, a produção parece que conseguiu causar bastante lá no Equador. Mas como um personagem durante o filme, né, um dos entrevistados durante o filme comenta, o Equador parece uma vila se comparado ao tamanho do Brasil. Então, eu imagino que, assim, sem querer diminuir de maneira nenhuma o Equador, mas parece que assim, a ida dela lá e a produção do filme conseguiram causar um auê, digamos assim, que foi grande, que virou notícia por lá. E é curioso isso, porque ela começa daí então, é a cineasta brasileira que está atrás, né, a notícia lá, né, do pai dela, supostamente equatoriano. Não tem nada que valide o fato desse suposto pai ser equatoriano. Pelo menos com a informação que ela dá pra gente no filme, tá? Do relato da mãe dela. Se o relato da mãe dela é isso mesmo, não sabemos. Mas é o que tá no filme. Ele é equatoriano, muito possivelmente, porque o apelido dele era Quito. Pra mim é um furo, assim, numa história que... assim, não se sabe como funciona apelidos, né? Assim, aí eu me veio logo a cabeça, assim, apelidos de futebol, né? E não tem nada, muitas vezes, não tem nada a ver com a origem da pessoa, o apelido. Muitas vezes tem? Sim, tem, mas muitas vezes não tem. Então, assim, parte de uma premissa, me parece que, assim, já é errada. Mas tudo bem, lá para depois do filme, assim, a ideia seria, né, a conclusão de que, na verdade, a jornada dela não é para encontrar o pai, mas uma busca das suas raízes, uma busca por ela mesma, enfim, e bacana. Só que eu acho que o filme não faz isso bem. Ele não entrega esse outro lado, que na verdade não importa tanto o pai. Ele faz uma busca mesmo, assim, por essa pessoa, sem os fatos que validem. E, de novo, o fato da mãe dela estar viva me causou assim, uma frustração enquanto eu estava assistindo o filme, porque os suspeitos, né, que ela entrevista, e no final, assim, mais pra frente, né, no filme, tem um cara que ela entrevista que, enquanto a gente está assistindo, muitas coisas batem, até uma cicatriz, coincidentemente, igual a que o pai dela tinha, esse suposto pai, né, tinha, na perna. Então, muitas coincidências, assim, mas em momento nenhum levanta-se a possibilidade de mostrar uma imagem, de mandar uma foto, de mandar um vídeo para a mãe dela, que ainda está viva, de poder reconhecer o cara. Então, assim, tem alguém vivo que ela não tem uma foto do pai, mas a mãe dela está viva, ela poderia reconhecer a pessoa. Por que isso jamais é feito? Eu não sei. Me parece, eu fiquei com uma sensação assim de um filme muito em prol assim dela para uma satisfação. Eu senti um filme pessoal, mas não que a gente consegue espelhar algo. E tem uma conclusão no filme, assim, depois entra lá um letreiro falando que em prol das famílias que foram separadas por ditaduras na América Latina, e isso é totalmente válido, isso é sensacional, isso aconteceu. Mas não é a história que o filme conta ao longo do filme. Porque, de novo, e ela até agradece a mãe por ter feito a imagem que ela tem do pai. Mas, de novo, não se sabe quem é esse pai. A única informação concreta que a gente tem é de que ele queria o aborto da namorada. Não queria esse filho. E também o cara que é o maior suspeito dentro do filme não parece ser uma pessoa muito legal também, assim, as coisas pela entrevista dele, pelas coisas que ele fala. Então, assim, não traça esse retrato de não, muitas famílias foram partidas, e de fato foram, durante os tempos de ditadura na América Latina.
Porque não é essa a história que ela está contando ali. E muito baseado em fatos, tem muitos furos. E o fato da mãe dela estar viva e jamais, em momento algum, aparecer. Não precisava aparecer se tem alguma coisa que impede que a mãe dela apareça, pela idade e tudo mais, beleza. Mas assim, o documentário jamais assim, propor que a mãe dela tenha acesso às imagens desses suspeitos para de repente confirmar ou não se algum deles é o pai. Não sei, é uma sensação meio frustrante e fiquei meio decepcionado. O terceiro filme que eu assisti foi O Contato, do diretor Vicente Ferraz. O filme se passa na Amazônia e aborda 4 diferentes tribos indígenas. O filme começa, né, dando uma introdução da quantidade de tribos indígenas que tem nesse lugar e que é um dos lugares do mundo com maior pluralidade cultural, né, que existe. E aí o documentário vai mostrar pra gente alguns personagens de cada uma dessas tribos e a gente vai acompanhar um período com eles, né? E cada um passando por alguma questão, cada um passando por algum drama próprio. As imagens desse filme são muito bonitas, né? É um lugar, assim, a Amazônia, né, continua sendo esse lugar, como alguns outros lugares do mundo, né, inóspitos e que despertam a nossa curiosidade e que tem um ar assim místico. Mas o que esse filme faz, apesar de ter essa beleza da Amazônia, e eu particularmente foi o que eu senti, né? Uma extrema melancolia, uma extrema tristeza com tudo que eu vi. E acho que eu suponho que a intenção do filme seja essa, assim, eu acho que não é à toa isso que eu senti e que ao final do filme eu estava me sentindo assim até meio mal. Porque o retrato que ele faz dessa região e dessas tribos indígenas agora, né, em 2022, 2023, é um retrato muito triste, muito cruel, da gente ver como estão as vidas das pessoas e como é a vida na Amazônia, na verdade. Como é a vida, ali é um recorte ali em Roraima, mas em toda aquela região do norte do Brasil e de vários outros países que estão ali, né, Colômbia, Venezuela, enfim, na fronteira, de como é um ambiente hostil, é um ambiente difícil. O documentário traz coisas que eu nunca tinha visto, eu confesso. Como funciona na prática, né, um posto militar para fazer a alfândega, né, de quem vai entrar numa área protegida, por exemplo, numa área indígena. E o filme mostra isso, né? Tá lá o exército, tem um posto lá militar e aborda todos os barquinhos. A navegação ali na região é feita muito por barcos, né? Porque a travessia na floresta é muito difícil e tem muitos rios, os rios gigantes, né? Incríveis assim. E tudo é muito feito com barcos, né? E todas as cidades, as grandes cidades, ou as maiores, os povoados maiorzinhos, o acesso é sempre por barco, né? Então sempre tem uma entrada ali por barco. E a gente vê isso, enfim, várias coisas curiosas, assim, que eu fiquei também pensando na produção desse filme, a complexidade da produção desse filme. Nos créditos a gente vê que teve apoio de muitas organizações governamentais e não governamentais e um grande apoio do Exército também, né? O que faz sentido se você assistir o filme, você vê a complexidade da produção, tudo. Tem uma trilha sonora bonita, tem uma fotografia bonita aproveitando tudo aquilo, mas, de novo, moldurando uma vida que é muito difícil. Tem um caso, por exemplo, lá de uma mãe de família que está indo, e a gente acompanha ela está indo para a cidade mais próxima para ver a filha que está internada, e a informação que é passada para a gente, né, por ela, pelos depoimentos, é de que a filha está com depressão e está tomando remédios, enfim, ela tentou suicídio. E ela, particularmente, ela entende isso, que a filha tem que ser medicada, mas ela também quer levar ela para fazer um ritual da tribo dela, né? Um ritual de... Eu não sei qual é a palavra exatamente que ela usa, mas é um ritual de purificação, digamos. E aí eu fiquei pensando, cara, para a juventude, e vendo as imagens dos povoados, para a juventude deve ser tão difícil, mas tão difícil, tendo o contato, né? Porque são tribos que têm contato, enfim, humano. A gente não está falando sobre um filme de uma tribo que não tem contato, até porque se tivesse no filme teria tido contato, então assim, deve ser muito difícil, assim, principalmente para a juventude. Tem uma criança, fora esse caso da filha adolescente que tentou se matar, enfim, está com depressão, tratamento. Tem um outro menininho, filho dela também, menor,
que deve ter uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, que aparece em diversos momentos assim do filme, e ele tem um celular. E ele tá constantemente brincando com joguinho de celular, joguinho estilo Candy Crush, ou brincando com filtro de celular. Aí tem uma cena lá em que tá tendo uma festa com mais tribos, né? E você vê a criançada reunida ao redor dele, assim, vendo o celular. E aí eu pensei, cara, como falar para esse menininho, né, conforme ele for crescendo, né, de que a vida dele tem que ser aqui, ele tem que preservar a cultura dele, porque é uma região muito, assim como outras no mundo, né, é muito difícil. A sensação que me passou é essa, assim, é uma vida muito difícil. E é compreensível, e eu já vi em reportagem, em outras coisas, a quantidade de jovens, né, que estão saindo, os altos índices de depressão e até de suicídio. Então, assim, é um documentário que assim, causa uma reflexão muito grande na gente. Em mim, pelo menos, causou. De um lugar do mundo que está aqui no nosso país e que a gente não conhece tão bem, e que a mídia retrata de uma maneira quase que constante, meio caricata, enfim, e que ele mostra de uma maneira que me fez, enfim, acho que real é sempre uma palavra complexa quando a gente está falando de audiovisual, mas que fez eu sentir algo assim diferente. Não foi aquele fascínio ou por uma cultura diferente, foi uma tristeza, uma melancolia de ver, e não só das tribos indígenas, mas de todo mundo que mora naquela região, da dificuldade que morar num lugar como aquele, como é em outros lugares do mundo, quando a gente vê de repente uma tribo no meio do deserto africano, ou no meio da selva na Índia. Tem lugares assim que são inóspitos e que tem uma dificuldade desde sempre, e que, enfim, e aí que com o avanço, enfim, do homem branco, que é muitas vezes citado, né, no filme, e das doenças que traz, e da exploração do garimpo, e da exploração, e a gente vê isso lá retratado no filme, só parece que aumentou ainda mais as dificuldades e a paz de se morar num lugar como esse. Então, é um filme bonito, mas que causa uma reflexão e fica uma sensação pesada, na verdade. E o quarto filme que eu vou falar nesse vídeo é um dos filmes mais pop, digamos, desse festival. Eu não tenho informação, mas a produção é da Globo Filmes junto com a Globo News, e me parece que talvez esse filme vá passar na Globo News, tá? Sim, se você souber, não deixe aqui nos comentários. Talvez vocês futuramente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estejam vendo esse vídeo, já saibam disso, né, ou até já esteja passando, mas enfim. É o documentário Morcego Negro, né? Os diretores são o Shane Litevski e o Clayson Vidal. E o filme conta a história do PC Farias. Para quem tem a minha idade e para mais, certamente vai saber quem é PC Farias. Por volta, né, da minha idade ou para mais, vai saber quem é PC Farias. Vai ter memórias, vai lembrar, eu tenho. E quem é mais novo, né, quem está na casa dos 20, talvez não saiba, já tenha ouvido falar desse nome, mas não sabe direito a história, não tem com certeza recordações a respeito da época, né? Mas é um documentário, digamos, mais tradicional, né? E mais os exemplos de documentários modernos que a gente tem, né? Com uma trilha bacana, com uma edição contagiante, com uma edição frenética, com muitos dados, com muitas entrevistas, com muita gente. Isso é uma das coisas mais legais desse documentário, a quantidade de entrevistas que tem com pessoas que, pelo tema e pela abordagem e pela, digamos, culpa no cartório que muita gente tem nessa história, eu achei até surpreendente eles terem conseguido algumas dessas pessoas para serem entrevistadas e toparem participar do documentário, como, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor. E que é um dos entrevistados do documentário. Então tem muita gente, muitos jornalistas incríveis, e alguns deles envolvidos diretamente com o caso na época, que tiveram, enfim, que fizeram matérias, que fizeram entrevistas com as pessoas envolvidas, como o caso do Chico Sá, por exemplo, que tem vários momentos muito bacanas durante o documentário. Figuras, né, da política que estão aí até hoje, ou que não estão mais, então aí até hoje, por exemplo, o Renan Calheiros, o Fernando Henrique Cardoso, muita gente, assim, e pessoas do primeiro governo Collor, né, que tinham ligação com o PC Farias, então a ministra, né, ex-ministra Zélia Cardoso, enfim, muita gente, a nora, né, do Fernando Collor e viúva, né, do Pedro Collor, a Teresa Collor. Então é muita gente, um hall de entrevistas gigantes, e vai traçar toda a história, né, de quem foi PC Farias, de tudo que aconteceu, o caso todo envolvendo o impeachment do ex-presidente Collor, até
o desfecho. Eu não vou falar, porque como tem gente mais jovem aqui que talvez não saiba, acho que é até legal assistir e saber como que essa história termina, né? Então, assim, é aquela história... Não é nem que nem o Titanic, né? Ah, você sabe que no final o navio afunda, né? Mas enfim, como é mais da história recente do Brasil e tem gente que, eu sei aqui no canal, né, mais nova, que não sabe como termina essa história, né? Eu não vou nem falar, porque assistam o documentário, vale muito a pena. É um documentário que entretém, assim. E eu fiquei aqui me questionando, né, no final do filme, porque por ter produção na Globo, e a Globo tem algum papel, digamos, aí nessa história toda, principalmente na época da eleição do Collor. Mas eles falam sobre isso. Eles falam como o convencimento do Roberto Marinho, né, de que o Fernando Collor seria o candidato, né, a quem apoiar. Isso tá no documentário. Então, assim, eles podem não bater tanto nessa tecla, mas isso tá lá. Não deixa de ser uma crítica às organizações Globo, enfim, à família Marinho. Então, mesmo sendo produzido pela Globo, eu não senti tanto que o documentário está barrado por isso e tem que passar pano para certas pessoas. Eu não senti isso. Acho que o documentário levanta as questões, ele faz as críticas, gostei da montagem, gostei da complexidade. É um caso, para mim, conforme eu fui ficando mais velho, conhecendo melhor, e esse documentário especialmente assim, fez eu ver muita coisa e linkar com coisas que eu lembro da época e que vi nos últimos anos, de como é muito fácil, né, para o status quo arranjar uma pessoa para bode expiatório, né? E aquela pessoa servir como culpada de todos, enquanto todos os outros, eu inclusive citei aqui, né? Renan Calheiros, Fernando Collor, eles estão todos aí bem eleitos, e então tá tudo certo com eles, e aquela máquina toda que foi construída, enfim. Gostei bastante do documentário. É um documentário daqueles que, para quem não assiste muito documentário, para quem não gosta, diferente dos primeiros que eu citei, que eu tenho uma ciência assim, de que alguns deles podem não ser tão fáceis de diluir para quem não está muito acostumado, quem não curte tanto documentário, né? Tem uma montagem mais lenta, principalmente o segundo e o terceiro. São mais contemplativos, é um pouco mais, enfim, nesse sentido, né? O primeiro, 1968. E especialmente muito mais esse, né, o Morcego Negro, eles são bem assim, modernos, digamos, né? Entre aspas, eles são bem modernos, parecido com as séries de crimes da vida real que a gente está acostumado e fazem muito sucesso hoje em dia, tem um formato dinâmico, então, e é uma história muito interessante e que envolve o Brasil e a gente vai vendo, vai crescendo, envolve o mundo, é sensacional, então entretém bastante, então acho que o filme faz isso bem, mas ao mesmo tempo levanta questões e questionamentos que são muito pertinentes. É isso, pessoal. Espero que vocês assistam a documentários. Documentários são tão bons assim. E é legal que, mesmo que os longas de documentário não sejam tão vistos, com o advento do streaming, né, a cada ano, as séries documentais têm feito muito sucesso, né? Então acho que isso é muito legal, porque documentários são maravilhosos. Alguns dos grandes cineastas da nossa história, né, da história do cinema, são documentaristas. O Brasil tem aquele, né, e tem que assim cultivar muito isso, esse orgulho, né, de ter aquele que é tido por muitos como o maior documentarista da história do cinema, né, que é o Eduardo Coutinho. E é sempre uma coisa difícil, mas sem dúvida nenhuma é um dos, certamente. Então a gente tem uma cultura de documentários aqui no Brasil sensacional. Os documentários que estão passando no Festival É Tudo Verdade não são só brasileiros, são os 4 que eu assisti até o momento que eu faço esse vídeo, mas tem documentários de todo mundo passando no festival. De novo, é gratuito. E então tem o link aqui com a programação aqui na descrição do vídeo e digam aí se vocês assistiram algum, se vocês estão interessados em assistir. Lembrando, em São Paulo e no Rio de Janeiro, começou no dia 13 e vai até o dia 23 de abril. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você curtiu o vídeo, deixa um joinha aí. Se chegou até esse momento aqui do vídeo e não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.